Bom, começar a aula de hoje falando da primeira parte sobre os sistemas web HTML. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que são os sistemas web, né? Então, sistemas web são sistemas executados de um navegador. A diferença é que antigamente você tinha o quê? Você tinha aquelas aplicações que você rodava um programinha no seu computador, né? Como tem esse desenho à esquerda aqui que a gente está mostrando. E aí essas informações eram armazenadas em disco ou então elas eram transmitidas via alguma conexão para algum local que centralizava esses dados, ou inclusive você fazia conexão par a par, né, ponto a ponto, onde você trocava os dados. Bom, com o tempo, com o surgimento da internet e com a globalização da informação, cada vez mais surgiu a necessidade de você transformar isso em algo portável. Então a ideia é, se eu posso executar uma aplicação em algum lugar, que essa aplicação seja executada em um servidor, e esse servidor vai disponibilizar formas de você manipular as informações, tá? Lembrando que a gente está falando de sistema web, sempre olhando para a perspectiva do que? De sistemas corporativos. Então, essa foto em destaque à direita é uma planilhazinha do Google Docs, onde a gente consegue ver a complexidade dos sistemas web de hoje, né? Então a gente chegou ao ponto de conseguir fazer o quê? Planilhas em que a gente pode compartilhar com várias pessoas e, inclusive, editá-las ao mesmo tempo. Então, esse é um exemplo, né, da capacidade de um sistema web, até onde a gente consegue chegar com um sistema web. Bom, então, para a gente entender melhor o que é um sistema web, a gente precisa entender por trás dele o que tem. Todo sistema web funciona através de um protocolo, né? A gente usa o protocolo HTTP, aonde esse protocolo HTTP ele troca uma requisição por uma resposta. Então, toda vez que eu falo de protocolo HTTP, eu tenho duas ações. Eu mando uma pergunta, vamos dizer assim, e recebo uma resposta. E aí, a partir disso, acabou a comunicação dessa primeira mensagem. Então, geralmente a gente fala que a conexão HTTP trabalha com formato de texto, né? E daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre o cabeçalho HTTP, falo sobre a codificação e coisas do gênero. E aí, por padrão, geralmente sistemas web usam a porta 80, mas a gente vai ver que existem outras portas padrões também, como a 8080, a 8081. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Então, o que é o HTTP? É um protocolo de transferência de hipertexto. Então, observem, quando a gente fala hipertexto aí, a gente está falando de um texto que tem outra capacidade além de simplesmente portar a informação escrita. Então, quando a gente fala de hipertexto, a gente está falando que ele pode, por exemplo, apontar para um outro local que tem mais texto, ele pode ter informações dinâmicas, a gente pode ter um videozinho dentro do texto, a gente pode ter uma imagem dentro do texto, a gente pode ter, inclusive, uma aplicação dentro do texto. Então, é o texto que tem uma capacidade a mais de representar a informação, tá certo? Coisas importantes do HTTP. Ele é stateless. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. O que significa ser stateless? Significa que, diferente dos protocolos como o TCP, né, que a gente vê lá na pilha TCP/IP, ele não guarda informação do passado. Ele não sabe o que aconteceu antes. Então, vamos a um exemplo. Imagina que você fez uma solicitação TCP, tá certo? E por ela você está passando lá, conectado com o servidor web, e está fazendo várias trocas de mensagem HTTP. Se eu mandar, olha, por favor, me retorne a página 1, ele vai me dizer, olha, achei, não achei, de acordo com a resposta do protocolo HTTP. A partir do momento que chegou a resposta HTTP, essa informação se perde, isso é, ele não sabe o que aconteceu, né? Então, na próxima requisição, quando eu fizer, olha, me dê a página 2, o servidor nem o cliente vai ter guardado a informação de que ocorreu uma transação HTTP pegando a página 1 antes, tá certo? Então, significa que o protocolo HTTP, ele não guarda as mensagens que foram trocadas, né? Por enquanto eu estou falando mensagem, mas depois a gente fala de uma forma mais bonita, né? A gente pode falar de requisições. Então, as requisições anteriores que foram trocadas
não são armazenadas. Você não sabe quem foi antes, quem foi depois, não tem uma ordem. Se você mandar 2 ou 3 requisições HTTP, elas vão chegar de forma assíncrona e não tem como você ordená-las, coisas do gênero, tá certo? E aí, toda requisição HTTP recebe uma resposta. Então, tem, por exemplo, o famoso 404, né? O que significa o 404? Significa que você fez uma requisição para o servidor e ele não encontrou o que você está buscando. É como se você falasse assim, olha, por favor, me mostre a página que eu quero ver. E ele fala, olha, essa página não tem aqui. Então, o famoso 404, né? File not found, page not found, é quando você tenta acessar algum recurso dentro do servidor web que não existe. E aí, existem, por exemplo, o HTTP 200, que é, olha, ok, então recebi uma requisição, respondi 200, ok. A pessoa que está recebendo, né, o seu navegador, o cliente, vai esperar o resultado que vai ser o corpo dentro do cabeçalho, desculpa, o corpo da mensagem HTTP com a resposta. Essa resposta pode ser um arquivo de texto, um arquivo HTML, que a gente vai ver um pouquinho depois, né, uma imagem, um vídeo, algum arquivo multimídia. Aí depende muito do que é a resposta HTTP que o servidor está dando. E a gente vai ver que tem famílias, né? HTTP 200, HTTP 400, HTTP 500. Cada uma dessas famílias representam alguma coisa, né? Então, outro exemplo é a família do HTTP 500. Então, quando a gente tem o HTTP 500, é um erro interno do servidor. Olha, é como o servidor falasse, aconteceu algo aqui atrás, por conta da sua requisição, que eu não posso te responder direito. E eu não vou te dizer o que foi que aconteceu. Então, é uma forma dele não ficar expondo alguma vulnerabilidade, certo? E aí, agora que a gente falou das respostas HTTP, a gente vai falar um pouquinho sobre a requisição. Então, todo HTTP, como eu falei para vocês, faz uma requisição e recebe uma resposta. A requisição pode ser GET, POST, PUT, READ, DELETE e TRACE. Na prática, a gente vai ver aqui no curso, né, a GET e a POST, tá certo? Mas observa, é como se eu falasse, olha, pegue alguma coisa, POST é pegar de uma forma diferente, PUT é armazene, né, guarde em algum lugar, e aí vai. Então, na prática, a gente vai estar fazendo requisições HTTP pegando, buscando alguma coisa, né? Pegue a página tal, pegue a imagem tal, pegue o endereço tal, que pode ser uma aplicação web, pode ser algum recurso, pode ser apenas um arquivo. Bom, então, só para formalizar, stateless significa que uma requisição não lembra o que aconteceu antes. Então, é como se eu falasse, imagine que à esquerda tem alguém, tá? Pode ser alguma pessoa com um navegador web, e aí ela vai lá e fala, olha, eu quero acessar a página estranha.com. Nessa conexão TCP aqui com o servidor web, essa comunicação HTTP mandou uma requisição para uma página que o servidor web não conhece. A resposta foi um HTTP 404, onde ele diz, olha, esse recurso, essa página, não foi encontrado aqui e eu não tenho como te retornar nada. Então, a dinâmica que a gente tem quando fala de HTTP é sempre uma requisição com uma resposta. Aí vamos supor que no segundo momento mesmo o cara chegou e falou, olha, por favor, pegue o que é que está com o endereço de www.google.com. Aí o servidor web vai falar, olha, esse endereço aqui eu sei te responder, HTTP 200. E aí ele vai responder dentro desse cabeçalho HTTP alguma coisa, geralmente uma página HTML. Então, é como se a gente falasse assim, requisição e resposta. Então, supor que meu navegador fez pegue index.html usando o protocolo HTTP 1.1. Então, essa informação aqui vai gerar 1 KB lá dentro do meu protocolo, vai ser passado, né, e quebrado em frames para a camada de transporte, o protocolo TCP vai dividir isso e vai passar lá para os datagramas IP. Essa conexão já está estabelecida, o que a gente está falando aqui é de como o HTTP funciona, tá certo? Então já tem uma conexão segura entre as duas pontas da rede. E aí, esse cara
vai chegar esse pacote aqui, né? Essa requisição, desculpem, vai chegar, o servidor vai tentar identificar, olha, index.html está nesse endereço aqui, ó, né? /var, /www.index.html. Ele vai ler o arquivo, em seguida, o servidor vai dizer HTTP 200 e vai colocar dentro dessa resposta o que estava dentro do arquivo. E aí, é claro, dentro dessa resposta ele também vai dizer o que é que tem dentro desse arquivo. Em seguida, essa resposta vai passar de novo pela camada TCP, vai descer até o IP, vai ser enviado para o navegador, vai ser reconstituído pelo navegador e aí vai ser traduzido em uma resposta do tipo HTTP. E observem que uma coisa é o que é a resposta, né? O código da resposta. HTTP 200 está dizendo ok. Agora, quais são as coisas ou o tipo de respostas que eu posso ter? Eu posso ter dentro dessa resposta arquivos multimídia, né? Arquivos de Office, né? .doc, .docx, arquivos HTML, por exemplo, aqui qualquer coisa multimídia, né? MPEG, AVI, JPG, e aí essa coisa vai ser interpretada pelo browser. Como eu disse para vocês, dentro do protocolo HTTP, essa informação também é apresentada. O servidor vai dizer o que é que está retornando, logo o browser vai saber, olha, isso daqui é uma planilha. Aí ele vai perguntar para você, olha, você tem aqui um editor de planilha padrão, você quer abrir esse arquivo no editor de planilha padrão? E aí vai. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho em como é que funcionam essas coisas? Para isso, eu vou abrir aqui uma aplicaçãozinha na minha máquina, né? Vocês vão olhar no console. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é testar se existe um servidor web em algum endereço. Então, vamos lá. Para isso, eu vou usar o Telnet, tá certo? Estou abrindo aqui um consolezinho, estou usando o WSL, né? Que é a interface do Windows para a minha máquina Ubuntu, que está instalada. Então, eu vou usar o Telnet dentro do Linux lá. Então, Telnet, por exemplo, www.google.com. E a porta, como eu disse para vocês, tudo tem que ter porta. Então, aqui, ó, 80. Está tentando conectar, conectou. E aí, a partir daqui, como o Telnet é uma conexão via TCP, o que ele fez? Ele mandou uma requisição IP falando, olha, eu quero uma conexão TCP com aquele servidor. O servidor falou, ok, eu estou escutando essa porta, então todo servidor web fica naquela máquina escutando a porta, né? Eu posso ter mais de uma aplicação rodando na máquina, lembrando a vocês que, por exemplo, se eu tivesse uma aplicação SSH nessa máquina, geralmente a porta padrão é a porta 22. Então, para que servem as portas? Na internet você encontra a máquina pelo IP. Dentro da máquina você encontra para qual aplicação a informação que vem da internet chega usando a porta. Então, de novo, essa mensagem que eu vou passar agora é uma conexão TCP com a máquina, né? www.google.com na porta 80. Ele conectou, provavelmente é um servidor web. Se fosse na porta 21, 22, provavelmente seria um servidor FTP, tá certo? Então, aqui agora ele está esperando eu me comunicar com ele via algum tipo de protocolo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um GET, tá bom? http www.google.com, né? /index.html. Vamos ver se eles têm essa página index lá. Acredito eu que não tenha. Se não tiver, o que vai acontecer? Vai aparecer uma resposta HTTP de que o recurso não está disponível ou acesso inválido, você não pode utilizar. Então aqui, ó, Telnet fez a conexão TCP para mim, tá certo? Agora eu vou me comunicar pelo TCP fazendo uma escrita HTTP get www.google.com.br index
protocolo HTTP 1.0. Vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Observem aqui a resposta, tá vendo? HTTP 1.0 404 not found. Então, legal, né? Foi uma resposta de página não foi encontrada. E aí vocês vão observar que dentro do cabeçalho vem outras informações, né? Por exemplo, qual foi a data e a hora em que essa resposta foi deferida, né? Da requisição. Qual é o tipo? Está dizendo que ele retornou um tipo de texto, né? Que na verdade é um arquivo HTML. Inclusive aqui disse qual é a codificação, que é o TF8, tá certo? Bom, junto com isso também veio uma pagininha HTML que depois eu vou falar com vocês. Então observe que document type HTML, erro 404 not found. Essa página aqui, se vocês estivessem no navegador, seria a página que seria apresentada para você se você tentasse acessar http www.google.com/index.html. Então, na prática, essa parte que veio abaixo da minha conexão é a resposta HTTP para a solicitação que a gente fez, né? Vamos fazer uma solicitação diferente, bem rapidamente. Vou colocar aqui www.bcc.ufrj.br. Agora eu vou tentar conectar lá na Rural e ver se ele tem alguém escutando nesse IP a porta 80. Opa, conectou. Então, de novo, funcionou direitinho. Vamos fazer a requisição. http://.dcc.ufrj.br /index/http 1.0. Então vamos traduzir. Agora eu estou fazendo uma requisição HTTP para o GET. Botei um T a mais aqui, né? Vai dar erro. Tem que reescrever tudo. Pronto. Então aqui de novo, requisição GET para esse endereço, index.html, através do protocolo HTTP 1.0 para ele saber como é que ele está conversando comigo. E aí, o que aconteceu? Ele fez uma resposta, né? Onde a resposta foi ele apresentar uma página HTML dizendo que é o found 302. Então ele respondeu HTTP 200, aonde a minha resposta é esse HTML dizendo que a página foi movida para um novo endereço. Então vai aparecer essa página na sua máquina, tá certo? E aí ele vai redirecionar a sua máquina para essa porta e você vai clicar nesse linkzinho. Beleza, pessoal? Então isso é só para mostrar para vocês que existe um servidor na porta 80 dessas máquinas sendo utilizadas. Usando outra aplicação rapidinho agora, é o famoso wget. O wget é só para a gente baixar a página. Então agora aqui, ó, vamos ver o que acontece quando eu coloco o endereço lá da Rural. Esse cara aqui, ele vai tentar, como se fosse um navegador, fazer a solicitação HTTP, retornar e guardar isso num arquivo. Então, quando ele fez wget, ó, ele conectou e baixou para o index.html, certo? Então, aqui, se vocês forem ver, eu tenho agora uma pasta, um arquivozinho index.html. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo dele. Vamos olhar aqui, ó, document type HTML, vários links de CSS e JavaScript. Então a gente tem uma paginazinha que provavelmente é a página principal da aplicação da Rural. Então, na prática, se a gente fizer isso com o Google, ele também vai retornar a página principal do Google. Errei o endereço. Então tá lá, essa é a página principal do Google, cheia de JavaScript dentro. Então, na prática, quando a gente faz uma requisição HTTP, a gente tem qual é o tipo de requisição, tá certo? Então aqui, requisição GET para esse endereço
protocolo HTTP e tem uma resposta onde você vai ter o cabeçalho e o conteúdo. Então, por exemplo, aqui ele está falando um proxy, mantém a conexão de proxy. User agent, ele está falando qual é o navegador. E existem outros cabeçalhos, como por exemplo, eu entendo 88591, que é o charset latim, que é o charset de português, que geralmente são as letras latinas. E aqui algumas respostas que podem aparecer, né? A data, como vocês já viram, o tamanho do conteúdo, está dizendo, olha, eu retornei um HTML que tem isso tudo aqui de bytes, tá certo? E ao final ele falou, olha, eu vou fechar a conexão do proxy. Beleza. Então, como eu mostrei para vocês, toda aplicação web tem um servidor web. Então, o servidor web é um programa que fica rodando numa máquina, tá certo? E executa algo num segundo plano. Então, é como se eu falasse assim, olha, eu tenho uma máquina aqui, eu pego o meu endereço é consultado um DNS. O que, que é o DNS? O DNS é um conjunto de computadores que estão na internet traduzindo esse texto, né, www.google.com.br, www.tcc.ufrj.br, em números de IP, 1010 alguma coisa, e aí esse número IP que a nossa máquina vai usar para fazer a conexão. Encontrando o IP, ele faz uma conexão TCP/IP. A partir dessa conexão, como eu mostrei para vocês no Telnet, a gente começa a troca de mensagens pelo TCP, aonde o navegador vai usar o quê? HTTP. E aí observa que eu posso fazer conexões paralelas, eu posso fazer várias requisições HTTP ao mesmo tempo para o servidor, e essas respostas vão ser paralelas. Então, assim, eu não consigo garantir uma sequência de pacotes, mesmo que você envie em ordem, tá certo? Então, isso é o cuidado, justamente porque o HTTP é stateless. Então,